O que é essa verificação? Qual que é a ideia entre derivadas e integrais? Bom, pela regra do expoente, a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Por quê? Porque sempre que você tem x elevado a um número, vai dar número x elevado a número menos 1. Essa é a famosa regra do expoente. Por que a regra do expoente é assim? Aí você tem que resolver o limite quando h tende a zero de x mais h elevado a menos x elevado a sobre h. Se você desenvolver esse limite aqui, vai dar a x elevado a menos 1. Então, muito raro o professor cobrar a demonstração da regra do expoente na prova. O que é mais comum é a aplicação dela. Como a gente está aqui para te ensinar a passar em cálculo de primeira, para que a gente vai ficar demonstrando a regra do expoente, né? Agora, confere se o seu professor tem o costume ou não de cobrar esse tipo de exercício. Porque tem professor que cobra derivada na definição. Você tem que conferir isso. Pega provas antigas, pega lista de exercícios do professor e tenta otimizar os estudos, tenta estudar o que tem mais chance de cair na sua prova. Então, baseado na regra do expoente, a derivada de x ao quadrado, a derivada de x ao cubo é 3x2. Aí agora vamos fazer o contrário. Olha que legal. Vamos fingir que eu não sei que aqui é x ao cubo. Vamos supor que a gente quer derivar alguma coisa e essa resposta tem que dar 3x2. Aí pensa comigo. O que você deriva que dá 3x2? Vai dar x ao cubo. Porque a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado, né? A gente não está derivando, a gente já sabe a resposta da derivada. A gente quer saber qual função em que você deriva dela e a resposta vai dar 3x2. Agora, aqui tem uma pegadinha, porque a resposta não é só x ao cubo. Pode ser x ao cubo mais 1. Porque a derivada de x ao cubo é 3x2, a derivada de 1 é 0. Como a derivada de um número é 0, você tem infinitas respostas para f. Poderia ser x ao cubo mais π. Poderia ser x ao cubo mais 1003. Por quê? Se você derivar x ao cubo, dá 3x2. Se você derivar 1000, dá 0. Então tem infinitas funções que você deriva e chega no 3x2. Mas existe uma relação entre essas infinitas funções. Como vocês podem perceber, em todas elas, a gente tem aqui o x ao cubo. Sempre apareceu o x ao cubo mais um número. Então, uma forma eficiente de você representar todas as respostas é colocando x ao cubo mais uma constante. X ao cubo mais uma constante representa todas as funções em que você deriva e dá 3x ao quadrado. Essa constante c é muito importante. Já vi muito aluno que não passou em cálculo primeiro porque esqueceu de pôr o c. Quando você não coloca o c, você está colocando uma resposta, mas o enunciado pediu todas. Entendeu? Muito cuidado com isso. Agora, em vez de você ficar escrevendo isso aqui toda hora, derivada de alguma coisa que vai dar 3x2, encontre todas as funções em que a derivada vai dar 3x ao quadrado. Em vez de ficar escrevendo isso toda hora, criou-se um símbolo de integrais que indica exatamente essa operação. Se cair para você a integral de 3x ao quadrado, você pode ler esse exercício como: o que eu derivo que vai dar 3x ao quadrado? Isso vai fazer você passar em cálculo de primeira. Porque integral pode ser uma novidade para muita gente. Mas se você é bom em derivadas, não mudou nada. É só você mudar a interpretação. Em vez de ler integral de 3x2, o que eu derivo que dá 3x2? É x ao cubo, porque a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Mas pode ser x ao cubo mais 1, mais 2, mais 3. Então a gente vem aqui e coloca um mais c. Isso é o que a gente chama de integral indefinida. A integral indefinida é exatamente o contrário das derivadas. Então, um outro exemplo. Derivada de x ao cubo é 10x a 9. Qual é a integral de 10x elevado a 9? Lógico que vai ser x elevado a 10 mais c.
Derivada de x elevado a 10 é 10x elevado a 9. Derivada de constante é zero. Então, 10x x elevado a 10 mais c representa todas as funções em que as suas derivadas dão 10x elevado a 9. Isso aqui tem vários nomes. Essa função aqui, ó, tem 3 nomes. Isso aqui é chamado de integral de... Deixa eu escrever aqui como vou ter mais espaço. Essa função ela é chamada de integral de 10x elevado a 9. Também pode ser chamada de primitiva. Primitiva de 10x elevado a 9. E também já ouvi falar em antiderivada. Encontre a antiderivada de 10x elevado a 9. É bom você entender esses sinônimos, porque se cair no enunciado assim, ó, encontre a primitiva de 10x elevado a 9. Se você não sabe o que é primitiva, você não acerta o exercício e não passa em cálculo de primeira. Então, esse sinônimo aqui é importante. Primitiva integral. Primitiva integral e antiderivada. É a mesma coisa. Agora, o procedimento para você encontrar essa função é o que a gente chama de integração, primitivação ou antiderivação. Nesse exercício que eu estou mostrando aqui, é imediato. O que eu derivo que dá 10x elevado a 9? É imediato, x elevado a 10. Porque a gente sabe as regras de derivação. Mas nem sempre vai ser óbvio assim. Aí a gente começa a entrar nas técnicas de integração. Tem pares, frações parciais, tem substituição, integrais trigonométricas, substituição de Weierstrass, tem várias técnicas. Tudo bem? E provavelmente você vai ter que estudar cada uma delas para você passar em cálculo de primeira. Último exemplo. Derivada de x elevado a 50 é 50x elevado a 49, pela regra do expoente. Agora, qual é a integral de 50 vezes x elevado a 49? Ou, calcula para mim a primitiva de 50 vezes x elevado a 49. Ou, calcula para mim a antiderivada de 50 vezes x elevado a 39. Ou, o enunciado cobra assim. Derivada de f é 50 vezes x elevado a 39. X elevado a 49, né? Calcule f. Olha só, eu li o mesmo enunciado de 4 formas diferentes. É importante você entender como as questões podem cair para você. Porque às vezes você sabe o exercício, mas não conseguiu fazer porque leu o enunciado errado. Ou então não conseguiu entender o que estava pedindo. Qual que é a resposta? Lógico que vai dar x elevado a 50 mais c. Tem que colocar a constante de integração.